Experimento 2. Provar para si mesma que fome não é uma emergência. Vamos dizer que uma amiga fala assim para você: amiga, eu estava tão ocupada hoje que pulei o almoço. O que você pensaria? Pulou o almoço? Eu não me imagino fazendo isso. Eu ficaria morta de fome. Muitas pessoas pensam assim. Mas o que elas não percebem é que a fome não é nada demais. Ela só parece um grande problema quando a gente sente medo da fome. Muitas pessoas pensam que nunca deveriam sentir fome e que sentir fome de alguma maneira é ruim ou errado. Você talvez se pergunte, mas eu não deveria comer quando sinto fome? Na verdade, a resposta é: você só deve comer com fome. Mas não é porque você está com fome que você deve comer. Sim, é importante saber que a fome é normal e que a maioria das pessoas sem problemas de peso sente fome todos os dias. Normalmente, em que momento? Um pouco antes das refeições. E se você perguntar o que elas fazem a respeito, elas vão olhar para você meio surpresas e vão responder: como assim, o que eu faço? Eu espero a hora de jantar, eu espero pelo almoço. Elas sabem que não precisam ter medo da fome, nem evitar a fome, e que a comida vai ter um sabor ainda melhor quando ela está com fome. A maioria dos programas de dieta incentiva a evitar a fome. Tem até aqueles que dizem para comer sempre que sentir fome e parar de comer quando sentir satisfeita. Mas esses sinais nem sempre são exatos, então às vezes você pode confundir fome e não fome. E a sensação de saciedade, lembra, leva 20 minutos para se instalar. Então pode ser que você acabe exagerando, comendo demais nas refeições, porque o seu estômago ainda não teve a chance de se atualizar. Tem aqueles programas de dieta também que incentivam as pessoas a ter alimentos livres. Pode comer à vontade, vegetais crus para evitar a fome. O problema é que com esse conselho você não vai conseguir tolerar a sensação normal de fome. E quando esses alimentos não estiverem disponíveis, aí você pode querer se encher de outros alimentos. Por exemplo, o Philip, ele cuidava da sua capacidade de tolerar a fome e ele adotava alguns comportamentos prejudiciais para evitá-la. Ele estava sempre pensando como, quando e onde poderia conseguir comida, no caso de sentir fome antes da próxima refeição. Ele sempre comia demais nas refeições para garantir que não ia ter fome mais tarde. Aí ele guardava comida extra em vários lugares, no carro, na mesa do escritório, vai que ele sentisse fome. O Philip enviava para si mesmo a mensagem de que era ruim sentir fome e de que era capaz de tolerá-la. É exatamente esse pensamento errado que você precisa se libertar. Aquelas pessoas que nunca lutaram com peso, nunca fizeram dieta, elas não pensam sobre fome. Elas não ficam pensando assim: não, eu acabei de tomar café, e se eu sentir fome antes do almoço? Elas não entram em pânico durante um dia muito atarefado pensando: se eu não tiver a chance de comer? Elas não comem a mais durante uma refeição por pensarem: vai que eu fico com fome mais tarde. Não. Elas sabem que são capazes de tolerar a fome, que a fome nunca é uma emergência e que, se voltarem a atenção para outra coisa, a sensação desaparecerá. E isso vai acontecer com você depois que você superar o medo da fome. Antes de você começar a fazer mesmo uma dieta, você precisa saber, sem a menor dúvida, que é capaz de tolerar a fome, porque de vez em quando você vai sentir fome. Vamos falar a verdade. Para não sentir fome nunca, você tem que ficar comendo constantemente. Então, saber esperar pelo próximo momento de comer, a próxima refeição, vai te libertar. Você vai ficar livre do medo da fome e você vai também aprender a apreciar muito mais as refeições, porque é gostoso comer com fome. Então vamos lá, o que fazer? Nesse experimento você vai avaliar quão desconfortável a sua fome realmente é. Isso vai te ensinar, primeiro, que você é capaz de tolerar a fome,
que a fome vem e vai. E que você não precisa comer só porque está com fome. Você pode esperar até a próxima refeição do seu planejamento. Para a gente poder realizar o experimento, você pode fazer agora uma escala de desconforto para avaliar o nível de desconforto que seria a fome. Você vai usar agora teu caderno de dieta e você vai preencher uma tabela. Você vai chamar de tabela de desconforto. Então, para fazer essa tabela, você vai pensar nos desconfortos que sentiu na sua vida. Lá no comecinho da tabela, você vai colocar experiências em que você sentiu um desconforto. Pode ter sido grave, moderado ou leve. E na parte inferior, você vai fazer quando colocar o experimento da fome. Vamos ver a tabela do Felipe, o desconforto dele. Então, nessa tabela, ele colocou assim: desconforto grave quando tive uma cólica renal. Então, você vai pensar o que é um desconforto grave para você. Desconforto moderado foi no ano passado, quando tive aquela forte dor nas costas. E desconforto leve, na semana passada, uma dor de cabeça. Pensando nesse exemplo, você vai falar sobre o seu desconforto. Então, ele colocou assim: quanto de desconforto estou sentindo nesse momento? E qual foi o meu nível de desconforto durante a última hora? Então, a meio-dia, ele falou assim que foi nenhum desconforto. E depois, nenhum a leve. Às 13 horas, ele disse que estava com um desconforto leve. E na última hora, nenhum a leve. Depois, às 14 horas, nenhum. E na última hora, nenhum. Às 15 horas, foi leve. E na última hora, nenhum a leve. Às 16, foi leve. Na hora anterior, nenhum a leve. Às 17 horas, nenhum. E na hora anterior, nenhum a leve. Então, no seu caderno de dieta, você vai criar o título Experimento de Fome e você vai ler várias vezes no dia. Olha que interessante que você vai dizer para você mesma. Anote aí: experimento de fome. Que bom que estou fazendo esse experimento. Vai ser maravilhoso superar o medo da fome de uma vez por todas. Eu mereço muitos elogios por isso. Então vamos lá, se seu médico aprovar, amanhã você vai tomar o café da manhã e você vai jantar. Mas no meio das duas refeições você não vai comer nada. Ou seja, você vai pular o almoço. É importante saber que o objetivo desse experimento não é reduzir calorias para emagrecer. O propósito é só te ajudar a vencer o medo da fome. Você pode tomar um pouco de água durante o dia, se sentir sede. Você vai levar a sua tabela de desconforto para poder anotar a sensação de desconforto ao longo do dia. E a cada hora você vai fazer o seguinte: você vai anotar na tabela quão desconfortável é a sensação de fome naquele momento. Nenhuma, leve, moderada ou grave. Aí você vai avaliar o desconforto da fome do estômago, tá? Esse desconforto que a gente quer dizer. Não dos desejos incontroláveis, dor física, ansiedade, frustração ou alguma perturbação emocional. É sobre a fome física. E você vai ler os cartões de resposta. Uma pergunta: você está com medo de fazer esse experimento? Então, você deve ter mais medo de fome do que você pensava, né? Pense em alguma preocupação que no passado te tirava a paz, não relacionada a isso, em que seu medo não realizou. Você estava preocupada e o medo não aconteceu. Isso prova que prever uma catástrofe não significa que a catástrofe vai vir. Você, por exemplo, já se preocupou em relação a exames de saúde ou por alguém amado que não chegou na hora esperada? Lembra do alívio que sentiu quando tudo acabou bem? Então vai ser também libertador para você descobrir que seus medos em relação a sentir fome não se tornarão verdade e que você não vai ter mais que se preocupar com a fome. Você vai estar no controle. Esse é um sentimento maravilhoso. Claro, durante esse experimento você vai sentir fome, é óbvio.
Talvez você vai se sentir um pouco cansado por ter pulado uma refeição, talvez vai ter uma dificuldade de se concentrar, até uma leve dor de cabeça, né? Mas muitas pessoas que fazem esse experimento, eles dizem que a fome de estômago que sentiram durante o experimento não chegou nem perto da fome que eles tinham medo de sentir. O Philip, que a gente viu a tabela, ele se surpreendeu ao ver que a pior fome que ele teve foi apenas levemente desconfortável, então foi tolerável. E ele ficou muito surpreso ao descobrir que, mesmo quando ele estava muito faminto, ele não continuou com fome por uma hora inteira. Os períodos de fome dele duraram assim de 10 a 15 minutos e depois desapareceram. E eles desapareceram ainda mais rapidamente quando o Philip se distraiu com alguma coisa. Então, durante o experimento, se você sentir algum grande desconforto, provavelmente não vai ser da fome física verdadeira. Veja bem se você pode avaliar o desconforto da fome e não dos desejos incontroláveis ou emoções negativas, para você ter isso na perspectiva correta. Por exemplo, durante esse experimento ou em outros momentos, você pode sentir o desconforto da ansiedade, né? Você pode ter pensamentos sabotadores e também o pensamento sabotador de alguma coisa de ruim vai me acontecer se eu não comer. Talvez você fique tensa e frustrada de pensar, eu não acredito que eu não posso comer sempre que quiser. Reconheça esses pensamentos sabotadores e pense em como responder a eles de modo efetivo. Depois de você começar a pensar numa maneira diferente sobre a fome, você vai sentir tanto orgulho de sentir fome que você vai querer esperar a próxima refeição. Vai ser uma sensação gostosa. Talvez você precise pular o almoço em alguns dias nas próximas semanas para se convencer de que fome não é uma emergência. Enfim, cada vez que você repetir esse experimento com sucesso, você vai ficar mais certa ainda de que é capaz de tolerar a fome. Continue fazendo experimento até ir do café da manhã ao jantar sem comer e sem entrar em pânico e até mudar seu pensamento de fome é ruim para fome não é nada demais. É apenas levemente desconfortável. Eu consigo aguentar. Fome vai e vem, e vem e vai. Faça o seguinte cartão de resposta. Escreva lá. A fome nunca é uma emergência. É apenas levemente desconfortável. Eu consigo tolerá-la. Ela vem e vai. E se você gostou desse experimento, preste atenção em como o Philip escreveu no cartão dele. E você pode fazer um parecido. Eu estava com tanto medo de sentir fome que fiquei tão orgulhoso de mim mesmo por ter conseguido fazer o experimento. A fome que senti não foi tão grande como eu imaginava. Na verdade, não foi nada demais. Eu fiquei impressionado. Bem, agora você pode entrar em contato com o seu técnico da dieta e contar para ele que você preencheu o cartão das habilidades de sucesso e as conclusões que você tirou desse experimento.